Essa história justifica, doutor Bruno, uma prisão preventiva de Bolsonaro? Olha, se forem identificados elementos que a Polícia Federal já está investigando nesse sentido, de que a saída à embaixada tinha o destino de evitar uma possível prisão, então, nesse caso, nós temos, sim, uma hipótese que ela se enquadra na previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal, que traz os requisitos da prisão preventiva. Entre eles, a gente tem a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. O que é a conveniência da instrução criminal? É quando se percebe que a pessoa está tentando interferir na investigação ou que ela tem informações de bastidor da investigação e de que ela está um passo à frente, que ela pode frustrar alguma medida dessa investigação, inclusive a prisão. E a conveniência da aplicação da lei penal é quando uma pessoa tem a intenção comprovada de fugir da aplicação da lei penal. Como que se foge da aplicação da lei penal? Se escondendo, saindo fora do Brasil ou indo para um local em que essa pessoa não possa ser presa, que é o caso de uma embaixada, que não é um território estrangeiro, como muita gente diz, não é isso, mas que tem uma inviolabilidade por conta de tratados internacionais que os países acabam acatando por uma reciprocidade. O Leandro de Moura estava falando isso, não é algo que não pode entrar, mas por conta disso há no âmbito internacional o respeito ao território da embaixada por ser inviolável. Então, se a Polícia Federal conseguir amealhar elementos de que é saída à embaixada de noite, na data próxima à operação, no dia, e acho que isso é importante, no dia em que ele convoca a manifestação na Paulista, tá? E isso for entendido como algum meio de frustrar a aplicação da lei penal, há um requisito para uma prisão preventiva. O fato de haver o requisito da prisão... Pode falar, Chico. Não, porque o doutor Fernando Augusto Fernandes, que volta e meia fala com a gente aqui, Heloísa Vilela acaba de me passar, seu amigo, doutor Fernando Fernandes, professor de Direito, diz: a determinação do ministro Alexandre de Moraes de impedimento de deixar o país e recolhimento do passaporte foi substitutiva à prisão por ser medida menos gravosa e foi desrespeitada. Quer dizer, Alexandre de Moraes recolheu o passaporte porque era uma medida menos drástica do que a prisão, né? E foi desrespeitada. Isso pode gerar o imediato recolhimento à prisão por Bolsonaro ter descumprido medidas preventivas, alternativas à prisão preventiva. É mais ou menos na linha do que o senhor está dizendo, né, doutor Bruno? Mais ou menos. Eu não vou muito nessa linha do meu querido amigo professor Fernando Fernandes, porque isso implicaria a gente reconhecer que ele pisou num território estrangeiro. Isso não é verdade. A embaixada não é um território estrangeiro, então ele não saiu do país, né, por estar numa embaixada. Então eu não vejo que aí teria um descumprimento de cautelar. Espera, ele não saiu do país? Ele não saiu do país, mas a mão da justiça não poderia alcançá-lo dentro da embaixada de país estrangeiro, ou poderia? Exatamente. Por isso que eu não acho que é um descumprimento da cautelar anterior. Eu acho que é um novo fato. É um fato que precisa ser investigado, que tem uma série de elementos de convicção que apontam que ele não foi lá para simplesmente ter relações diplomáticas com o governo da Hungria, até porque ele não precisaria, ele não precisa passar 2 dias dentro de uma embaixada para falar com qualquer pessoa. A gente sabe, isso não para de pé, não é algo que é razoável. E agora a Polícia Federal provavelmente vai fazer uma investigação muito, muito criteriosa, ouvindo as pessoas da embaixada, inclusive brasileiros. Tem brasileiros que trabalham na embaixada, além do corpo diplomático húngaro, né? Tem pessoas que limpam, tem pessoas que auxiliam, tem motoristas. Todas essas pessoas vão ter que depor sob juramento, né?
sob pena de perjúrio se não falarem a verdade. Então, essa investigação vai determinar se, de fato, houve uma tentativa de frustrar a lei penal. E nós temos um precedente, que é o precedente do Daniel Silveira, na ação penal 1044, em que o ministro Alexandre de Moraes considerou que a visita às embaixadas para pedidos de asilo poderiam configurar, sim, um requisito de prisão preventiva e o levou ao cárcere preventivamente por ter feito basicamente a mesma coisa que agora se comprova que Jair Bolsonaro fez durante o Carnaval. Eu quero aproveitar que a gente entrou nessa história de território estrangeiro ou não, porque o João Paulo Charlot, que também é jornalista, mas com bastante experiência em assuntos internacionais, ele fez algumas explicações também nas redes sociais dele, e acho que a gente tem essa imagem aqui, se a gente puder colocar também, porque aí eu posso aproveitar e perguntar para o senhor sobre o Bolsonaro, na avaliação dele, não foi pedir asilo na Hungria, que é o que está sendo apurado, inclusive, né? Ele diz que recebeu na prática, é isso que ele está dizendo aí na rede social, quando ele entrou na embaixada pelos termos da Convenção de Viena. E acho que vai justamente... Não foi formalizar isso, mas também não foi lá para dormir de conchinha com o embaixador, né? Por 2 dias. Vou usar a expressão de um... Exatamente. Quando ele está na embaixada, ele já está asilado, né? Ali ele já tem uma proteção do direito internacional de inviolabilidade. Então, isso com certeza vai ser levado em consideração pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e pelo ministro Alexandre de Moraes na hora que tiverem uma decisão em relação a isso, né? É claro que a prisão não é a única medida. Poderiam ser decretadas outras medidas cautelares diferentes da prisão. Por exemplo, aqui eu só vejo um problema, por exemplo, né? doutor, só para a gente... Monitoramento eletrônico, por exemplo. Mas né? você põe a tornozeleira, o problema é o seguinte... ele entra lá, o que você vai fazer? Já entrou. Exatamente, o monitoramento eletrônico não seria eficaz, nesse caso, para combater a cautelaridade, porque ele pode, com a tornozeleira eletrônica, entrar numa embaixada e ali a inviolabilidade o protegeria, né? Então, é uma situação que é complexa, porque realmente, o Demori estava falando, há um cálculo político em se prender preventivamente um ex-presidente da República, um candidato às eleições de 2022, que teve milhares de votos. Há um cálculo político, sem dúvida nenhuma. E eu falo isso com tranquilidade porque fosse em qualquer outra ocasião, fosse um empresário investigado numa investigação por lavagem de dinheiro, por exemplo, já estaria preso, sem dúvida nenhuma. Nesse momento já teria sido decretada a prisão por conveniência da instrução penal e por tentativa de frustrar, né? Isso é um caso clássico, já tem na jurisprudência. Qualquer tipo de tentativa de frustrar pode levar à prisão preventiva. É claro que nesse caso, a gente está falando de um ex-presidente da República, é importante saber que haverá uma reação e a Polícia Federal, o Judiciário, vai ter que tomar uma decisão levando isso em conta. E aqui é que entra esse jogo de xadrez, esse tabuleiro. A tornozeleira pode ser uma medida ineficaz, pode ser uma medida que, na verdade, não tem relação, não teria eficácia em relação ao ato de ir até uma embaixada, principalmente em Brasília, que de qualquer lugar você consegue chegar numa embaixada em 20 minutos. Nosso chat sugere uma bola de ferro amarrada na tornozeleira. Uma bola de ferro, mas também não adianta, ele carregaria isso. Quer dizer, é uma situação que a gente vê que houve uma tentativa, né, preventiva de fugir à ação da justiça. Isso parece para mim estar claro. Ninguém vai passar 2 noites numa embaixada sem um motivo, né? Podia ir para um hotel, podia ir para a casa de Angra, não vai para a embaixada. Então, vamos ver o que é justiça. Sozinho, né? Sozinho. Sem auxiliares. Auxiliares chegam depois. Sem a Michele. Sem a Michele. Pois é. São vários indícios que eu acho que realmente complicam o Jair Bolsonaro, as versões que ele vai ter que apresentar, né? A versão que a defesa traz é de que ele foi lá para negócios diplomáticos. É difícil, 9 da noite, logo depois de uma operação, vai precisar sustentar
e talvez explicar. De repente, se ele conseguir mostrar ali que teve uma agenda de um dia inteiro e que precisava de um telefone especial que ligasse só para a Hungria, mas é algo quase fantasioso, né? É uma situação difícil agora para o ex-presidente.